Você já deu aquela exagerada quando você vai contar alguma coisa pra alguém? Daquela vibe de quem conta um conto aumenta um ponto? Às vezes a gente não aumenta um ponto, né? A gente aumenta logo um parágrafo inteiro. Aumenta logo um parágrafo inteiro na história pra poder dar assim aquela presença, aquela ênfase. Às vezes fica exagerado, a gente coloca umas coisinhas meio exageradas, mas se você já fez isso, saiba que você está seguindo uma tendência de grandes autores. É muito comum que os autores deem aquela exagerada, recorram a situações assim, meio sem noção, digamos assim, para não usar uma palavra assim muito certinha, muito dentro da caixinha, né? Sem noção, situações meio sem noção, meio irreais. A gente vai ver uma questão hoje que trata disso. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 28 do Enem 2019, acompanhando pelo caderno azul. Na prova amarela é a questão 14, na prova branca 39, na prova rosa é a questão 43. Vou colocar na tela para você a questão. Vai igual Olivia Rodrigo, hoje é The Suburbs. É isso aí. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Olha o exagero, já começou exagerando, né? Tô te falando. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci... Aí o meu telefone resolve vibrar, né? O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros. Uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados. Botecos e arsenais de guerra. Armarinhos e bancas de jogo do bicho. Em um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Faltava gente. Olha que loucura. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinho e banca de jogo do bicho, um terreno vazio reservado para o cemitério, mas estava vazio porque faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. Olha a finalidade, o homem passou a exigir para varrer a rua que estava juntando muita poeira. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros, quem nunca, né? E olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Eita! Vitor Ehringer, O Amor dos Homens Avulsos, São Paulo, Companhia das Letras, 2016. Muito interessante. Vamos ver o que essa questão pede pra gente. Traçando a gênese simbólica, então a gente já vai ter aí, vamos tratar de simbolismo, de simbologia das coisas, e quando fala de simbologia, são de, como que a gente pode dizer? De certa forma, mitos ou formas de você retratar uma realidade. Então, traçando a gênese simbólica, os simbolismos que estão relacionados à origem da cidade. A gênese é a origem da cidade. Traçando essa gênese simbólica, essa simbologia para a origem da cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético. E a gente tem uma aula aqui que eu fiz, e era do Chama o Samu, falando sobre estética. Essa palavra cai muito no Enem, tem muita gente que fica com dúvida. Tem um card aí para você assistir essa aula sobre o sentido estético, que fala tanto no Enem, sobre estética e tudo mais. Mas nesse caso o sentido estético é o que deixa o texto atraente, o que deixa o texto bonito. Então, vamos tentar traduzir esse enunciado. Traçando as simbologias, uma espécie de mitologia para a origem da sua cidade, o narrador coloca no texto um sentido que vai deixar a beleza do texto ou vai tornar o texto atraente por causa de alguma coisa. O que é que deixa o texto atraente quando ele cria essa simbologia da origem da cidade dele? Letra A.
a excentricidade dos bairros cariocas de sua infância. Ah, os bairros eram excêntricos, era um negócio muito louco. Não. Primeiro, o que elimina de fato e de cara essa alternativa? Dos bairros estar no plural, porque ele vai tratar de um bairro. Apesar dele falar os subúrbios do Rio de Janeiro, lá no começo, logo aqui ele coloca assim, o bairro do Quem, onde nasci e cresci, é um deles. Ele vai focar nesse bairro. Mas não é só isso, não é que o bairro em si seja excêntrico. Todo bairro tem sua excentricidade, é normal. E não é falar dessa excentricidade que traz a beleza para esse texto, que deixa esse texto atraente, interessante, esse sentido estético na função de ser atraente, interessante, divertido, bonito. Não é isso que deixa o texto interessante e divertido. O fato do bairro ser ou não excêntrico. É a forma como ele expõe essa excentricidade. Não é a excentricidade em si, mas a forma que ele usa para colocar isso. Ok? Então a letra A nós vamos riscar. Letra B. Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Quando a gente fala de perspectiva caricata, você já viu quando fazem uma caricatura de alguém? Um político faz a caricatura do político. Por exemplo, a minha caricatura. Se alguém fosse fazer a minha caricatura, eu tenho um nariz ligeiramente avantajado. Primeiro, a pessoa ia dar uma exagerada ainda maior no meu nariz. Ia me colocar com um cabeção enorme, porque eu sou careca. Ia botar um óculos talvez bem grande. E outras coisas que não chamam tanto atenção, como orelha, boca, queixo, dente, a pessoa ia colocar menor. Ou seja, quando você faz uma caricatura, você amplia, foca mais em coisas inusitadas. E é o que ele faz no texto. Ele vai focando e ampliando e exagerando em cima daquilo que é inusitado. Sabe aquilo que estava excêntrico na letra A? Então, ele pega tudo que era excêntrico e amplia. Exagera em cima daquilo. Então ele faz realmente essa perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Deteriorados são aqueles traços, uma paisagem de traços defeituosos. Então ele pega aqueles traços defeituosos ou aqueles traços que são mais incomuns, que são excêntricos, que estaria na letra A, e dá uma exagerada naquilo, e aí sim a gente tem uma coisa que deixa o texto interessante. E aí, vou colocar para você... Opa, estou mudando aqui. Vou colocar para você alguns exemplos para a gente ver. Olha, primeiro ele já começa falando dos subúrbios, beleza. Antes, olha que interessante. Os subúrbios foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Ou seja, o subúrbio é uma coisa tão antiga que ele tenta jogar como se fosse a primeira coisa que apareceu. Antes dos vulcões, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casa popular, o subúrbio já estava lá. É exagero, é caricato. O bairro do Quem é um deles, aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial, blá 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 blá. Cães soltos, barracos e sobrados, aí ele faz uma descrição mais ou menos da coisa que tem no bairro. Cachorro na rua, mosca, morro, estação de trem, amendoeira, barraco, sobrado, boteco, arsenal de guerra. Será que por causa de violência, alguma coisa assim? Não sabemos. Armarinhos, nossa, mas todo bairro de subúrbio tem um armarinho. E banca de jogo do bicho. Armarinho, para você que não sabe, também é uma expressão que não usa aqui em Minas, mas armarinho é aquela loja geralmente era uma loja de aviamento, botão, linha, mas acaba sendo aquela loja que vende de tudo. Sabe aquela bodega que você entra, que você acha de tudo ali dentro? Pois é. Todo lugar tem um desse. Então, armarinhos... deixa eu ver onde que eu me perdi aqui no armarinho. Armarinhos e banca de jogo do bicho. Um terreno enorme reservado para o cemitério, mas não tinha gente. Então, olha o exagero aí. Se não tinha gente, como que surgiu isso tudo? Ou seja, todo trabalhado na caricatura, no exagero. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-la. Isso eu até comentei na primeira leitura, que era muito absurdo.
À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então a gente tem essa perspectiva realmente caricata, é realmente exagerada da paisagem e da paisagem de traços deteriorados. É uma paisagem imperfeita e ele exagera nas imperfeições dessa paisagem, transformando o texto numa espécie de caricatura. Letra B, corretíssima. E eu acho que a pessoa que escreveu essa questão soube descrever tão bem o texto nessa letra B que eu não conseguiria descrever tão bem assim. Letra C. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Que fatos? Getúlio Vargas, Portugal. Que fato que a gente tem aí, na verdade? Fundamentar na importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Ele tenta colocar algumas coisas que podem ser reais, mas elas ficam perdidas no meio de tanta caricatura. Como quando ele fala de Getúlio Vargas mandar construir casa popular. Fica meio perdido, alguma coisa que pode ser que seja real, fica perdido no meio de tanta caricatura, de tanto desenho exagerado. Então, a letra C está incorreta, porque a gente não tem aí uma coisa de fatos. Ele está muito pelo contrário, ele está deturpando a história, está mudando toda a história do bairro e criando uma história nova e caricata. Letra D de dado. Diversidade dos tipos humanos identificados pelos seus hábitos. E aí ele não menciona tipos. Quando um texto menciona tipos, e o que a gente fala de tipos humanos, é quando o texto fala assim, o bicheiro, ele fala do jogo do bicho, mas ele não fala do bicheiro. Os bicheiros não sei o que, as fofoqueiras não sei o que, isso aí é um tipo. Tem uma pessoa que trabalha muito bem com tipos aqui no YouTube, e eu até não sou assim, aficionado. Acho muito engraçado algumas piadas, mas ela recicla outras. Mas quem gosta muito é o Matheus, do Anatofísio. Se você não conhece o Anatofísio, clica aí no card para você conhecer, que é sobre anatomia e fisiologia. Mas é a Diná Moraes. Ela trabalha muito bem sobre os tipos. Ela faz vídeos de comédia e no canal dela tem o padre, tem a fofoqueira, tem a filha da fofoqueira, tem a vizinha enxerida. Isso são tipos. Você não precisa nem saber o nome, a sogra. Você não precisa saber o nome do personagem. Aquele tipo já te traz um montão de característica que já é meio que padronizado, já é estereotipado. Então, a gente não tem tipos humanos aí identificados por seus hábitos na letra D. Na letra E, experiência do cotidiano marcado pela necessidade e urgência. Ele quase não menciona as necessidades e urgências desse cotidiano. E realmente não são essas pequenas coisas que às vezes vai falar que tá trazendo sentido estético para o texto. Tem que ser algo que predomina. O sentido estético no texto, quando vai te perguntar sobre o sentido estético, você vai procurar alguma coisa que está predominando naquele texto. Porque o sentido estético, ele geralmente permeia o texto todo. O que vai deixar o texto atraente, interessante, bonito, o que quer que seja, vai permear o texto inteiro. Você não vai achar ele em apenas um pontinho ou outro. E é isso que a gente vê aí. A questão caricata permeia o texto todo. Ele inteiro tem coisas caricatas. Se a gente pegar só uma coisinha que está solta aqui ou solta ali, não vai trazer esse mesmo sentido estético, porque não é algo que predomina. É às vezes um detalhe, uma pequena coisa que foi colocada, ou um pequeno fato que talvez tenha colocado, como a questão de Portugal invadir. Portugal realmente invadiu essa terra, é um pequeno fato que está perdido ali no meio. Só que está perdido ali no meio, como eu acabei de falar. Ele não está predominando em nada. Ou seja, a letra E também está incorreta, porque a gente não tem um foco, um predomínio nessa experiência de cotidiano marcado por necessidades e urgências. A gente tem ali alguma coisa que é meio experiência de cotidiano, mas as necessidades e urgências é o que está derrubando essa letra E, ok? Então vamos riscar, porque realmente a gente não tem ali as necessidades e urgências. E quando a gente tem alguma urgência, por exemplo, olha a urgência que tem aqui.
faltava gente. É uma urgência caricata. A gente tem aqui... Deixa eu ver. Não demorou, juntaram tanta poeira que o homem não teve a escolha a não ser passar a existir para varrê-las. É uma urgência, mas é caricata. Então até as urgências colocadas estão caricatas. Ou seja, a resposta para a gente é, inevitavelmente, a letra B. E bora fechar. Texto legal, né? Eu já fiquei com vontade de procurar para ler tudo. Eu já tenho uma pilha de livro que eu comprei aí para ler e não tô lendo, não tô tendo tempo, ainda tô querendo ler mais um. É isso. Clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2019 primeira aplicação. Tem tudo aí, várias questões de linguagem. Ainda não sei quantas vão ser ao todo, porque ainda não fiz levantamento se vai ter questão extra nessa prova. Mas é isso. Aproveita, se você está chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, você se inscreve no canal. Todo dia de manhãzinha vai pipocar uma aula nova aí no seu telefone se você fizer isso aqui, ó. Que é ativar as notificações. Ativa as notificações, todo dia pipoca uma aulinha para você aí, que é para você ir se aprimorando para fazer esta prova belíssima chamada Exame Nacional do Ensino Médio. Muito bem, por hoje é isso. Um beijo para você e eu fui. Tchau! Wow.